Primeiramente falando aqui do jeito correto de segurar o pífano. Muita gente tem dúvida quanto ao lado correto, se é que existe um lado certo ou errado de segurar o pífano, porque tem gente que toca para esse lado e tem gente que toca para esse lado. Aí vem a dúvida, né? Bom, tem gente que toca até de mão trocada, né? É esquisito, mas existe. Aqui no pífano, como não tem nenhum tipo de chave, né? Não tem nenhum tipo de recurso mecânico como a flauta transversal e o saxofone, a gente pode aprender de um jeito ou do outro que vai dar certo. A questão é depois aí, o músico pode dar vontade de aprender a tocar um outro tipo de instrumento, né? E aproveitar a digitação do pífano, que já é a base para a flauta transversal, ou para o sax, ou para qualquer outro desses instrumentos. E aí, se ele aprender de mão trocada para esse lado, ele vai ter dificuldade depois, ele vai ter que reeducar os membros, né, e aprender de maneira correta para o outro instrumento. Então, a princípio, eu recomendo que se aprenda da seguinte forma, né? Mão direita por baixo, mão esquerda por cima e traga para esse lado. Agora, sobre como tirar o som no pífano, é importante a gente entender que o ar que é soprado, ele é dividido no meio, ele é cortado e uma parte do ar vai para dentro do instrumento e a outra parte passa direto. Então você vai colocar o instrumento no seu lado de baixo e posicionar o furo do sopro na frente onde o ar vai passar, da seguinte forma. Outra coisa importante a ser falada aqui é a respeito do golpe de língua. Golpe de língua é a maneira que eu vou separar as notas umas das outras. Eu vou soprar como se eu estivesse falando tá, dessa forma. Vou fazer isso com as notas. É importante demais aprender a fazer o golpe de língua desde o começo, para a pessoa não viciar em cortar as notas com a garganta. O que é isso? Tem gente que toca utilizando a garganta para dividir, separar as notas, e fica bem feio quando a gente chega perto da pessoa que está tocando. A gente ouve um barulho de tosse, como se a pessoa estivesse tossindo no pífano. No outro vídeo eu vou falar sobre a digitação no instrumento, sobre a movimentação dos dedos no pífano, ok? E sobre o negócio de mudar de instrumento, querer aprender uma flauta transversal, isso não é obrigatório, só lembrando, certo? Eu, por exemplo, não toco flauta nem saxofone, mas eu recomendo sim que se aprenda a tocar para o lado direito, repetindo mais uma vez aqui, para o meu lado direito, não com as mãos trocadas, né? Porque depois, se a pessoa quiser aprender a tocar um outro instrumento, já vai ter uma base, né? Não vai ter que se readaptar, ok?